E aí, hoje a gente vai mergulhar num desafio que é um verdadeiro divisor de águas, que pode transformar a fotografia de paixão em profissão, a criação de um projeto de marca que realmente chama a atenção. Sabe, essa é a grande questão que fica na cabeça de tanto fotógrafo talentoso por aí, né? Como é que se dá esse salto? Como ir além das fotos bonitas e construir de fato uma carreira sólida, uma carreira reconhecida no mercado? E a resposta para isso, o pulo do gato, está num projeto bem estruturado. Um projeto que não mostra só a sua habilidade técnica, mas que prova o seu valor profissional, narrativo e até comercial. Então, vamos lá. Quero apresentar o desafio, o projeto de marca. Pense nele como se fosse uma prova final, sabe? Aquele trabalho que amarra tudo que a gente aprendeu na jornada fotográfica, desde a técnica até como aplicar isso no mercado. Mas afinal, o que é esse tal de projeto de marca? É basicamente uma série de fotos, ali entre 5 e 10 imagens, que são super coesas. Elas contam uma história, têm um estilo visual que a gente bate o olho e reconhece, e o mais importante, qualidade de nível comercial. É um trabalho pronto para ir direto para o portfólio e ser apresentado para um cliente. E para deixar a coisa mais concreta, uma sugestão de tema que funciona muito bem é um dia na vida de uma profissão. Imagina só, um marceneiro, uma barista, um empreendedor. O legal desse tema é que ele é super versátil. Ele permite explorar retratos, ação, detalhes, o ambiente. Tudo isso para criar uma narrativa visual rica e completa. Ok, mas antes de sair clicando, calma aí. A gente precisa falar da fase mais crucial de todas, a preparação. É aqui, antes mesmo de tocar na câmera, que o projeto começa a dar certo. É hora de montar o nosso roteiro visual, o nosso mapa do tesouro. Essa preparação toda a gente pode quebrar em 3 fases bem lógicas. Primeiro, a concepção. É a alma do negócio, onde a gente define a história que quer contar e qual vai ser a cara visual do projeto. Depois, o planejamento, onde a gente transforma essa ideia num plano de ação, com uma shot list bem detalhada. E por último, a parte prática, o agendamento, garantindo as permissões e organizando a sessão para tudo correr liso. Uma boa história visual precisa de uma estrutura, né? Pense nessa lista como os capítulos de um livro. A gente começa com um contexto amplo para situar a cena, depois apresenta a pessoa com um retrato ambiental, a gente mostra a habilidade dela nos detalhes, captura o processo em ação e o resultado para mostrar o impacto do trabalho. Um momento de intimidade conecta a gente humanamente. E para fechar com chave de ouro, a imagem icônica, aquela que resume tudo. E olha, aqui vai uma dica que vale ouro na hora de convencer alguém a participar do seu projeto. A abordagem muda tudo. Chegar falando "quero contar a sua história" é infinitamente mais poderoso do que um simples "posso tirar umas fotos suas". As pessoas se conectam com o propósito. Beleza? Plano todo desenhado, tudo organizado? Agora sim é hora da ação. É hora do ensaio fotográfico. É aqui que toda a preparação encontra a técnica e, claro, a nossa capacidade de se conectar com a pessoa que está sendo fotografada. Para garantir que a parte técnica não vai ser um problema, aqui vão umas configurações que costumam funcionar bem. Usar o modo de prioridade de abertura dá o controle total sobre o desfoque do fundo. Deixar o ISO no automático com um limite ali em 1600 ajuda a gente a se adaptar à luz sem se preocupar. Foco contínuo é essencial para não perder nenhum movimento. E claro, sempre fotografar em RAW, né? Isso dá uma flexibilidade gigante na hora de editar. Durante o ensaio, a ideia é ter volume. Não precisa ter medo de clicar. Mirar em algo entre 150 e 200 fotos é uma boa. Isso garante que a gente vai ter material de sobra para escolher depois, sem ficar na mão. Mas e aqui está o segredo. De todas essas 200 fotos, o trabalho de curadoria, de ser um editor rigoroso, vai nos levar a uma seleção final de apenas 5 a 10 imagens. É isso que separa uma coleção de fotos de uma história bem contada. Ok, as fotos estão no cartão. Agora a gente vai para o laboratório digital, a pós-produção. É aqui que a gente pega o material bruto e forja uma identidade visual, dando uma unidade e consistência para a nossa história. E para não se perder na edição, ter um fluxo de trabalho ajuda muito. A gente pode dividir em 4 fases. Primeiro, a seleção. Escolher umas 10 a 15 fotos que são as finalistas. Depois, a edição global. Aplicar um mesmo tratamento inicial em todas para já criar essa unidade. Aí sim, a gente parte para a edição individual, fazendo aqueles ajustes finos. E por fim, a curadoria final, a mais difícil. Escolher as 5 a 7 melhores que vão compor a série. E este quadro aqui resume perfeitamente o objetivo. A gente sai de um monte de fotos soltas, cada uma com uma cara, para uma série coesa, com uma identidade visual única que conta uma história do começo ao fim.
É a transição de um trabalho que parece aleatório para algo realmente profissional e de alto impacto. Beleza, a série está pronta, editada, linda. E agora? O que a gente faz com isso? É aqui que o projeto começa a trabalhar para a gente. É hora de transformar esse portfólio em oportunidades reais, em clientes. E as possibilidades são muitas, olha só. Dá para criar uma página só para esse projeto no seu site, montar um carrossel que conte a história no Instagram, que engaja muito, usar a série como estudo de caso para prospectar clientes do mesmo nicho, criar conteúdo de bastidores mostrando como tudo foi feito e, por que não, submeter o trabalho para uma publicação. As chances estão aí. E para a gente fechar, vamos pensar um pouco no quadro geral. Construir uma marca forte na fotografia é um processo contínuo. É sobre criar, olhar para o que foi feito com um olhar crítico e sempre buscar melhorar. Depois que o projeto estiver pronto, é muito importante se fazer algumas perguntas bem honestas. Essa série realmente conta uma história clara? Dá para reconhecer um estilo próprio aqui? Isso tem nível para estar num portfólio profissional? É a resposta sincera a essas perguntas que vai guiar a nossa evolução. E tudo isso nos leva a esta ideia central, que amarra todo o nosso papo. Encarar desafios fotográficos que são estruturados, que têm um começo, meio e fim, é sem dúvida o melhor caminho para evoluir na prática, para ganhar reconhecimento e, finalmente, construir uma marca que seja forte, autêntica e que tenha a nossa cara no mercado. Esse é o verdadeiro poder de um projeto bem executado.